você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos ao final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, programa que você já está muito mais que familiarizado, Saúde Você, tentando levar sempre uma qualidade de vida para você que está em casa, e você vai acompanhar a partir de agora o que a gente vai ter no programa de hoje. No programa de hoje vamos falar sobre o câncer de próstata e como o diagnóstico precoce pode contribuir e muito para o sucesso do tratamento. Você vai conhecer também os benefícios da meditação no combate ao estresse. E mais, uma nutricionista vai ensinar uma receita de suco que pode ser consumido antes dos exercícios. Sejam bem-vindos, o Saúde Você está só começando. Começando o nosso Saúde Você de hoje, e olha gente, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, 1 a cada 9 homens são diagnosticados com câncer de próstata em algum momento da sua vida. E o diagnóstico precoce ainda é o melhor caminho para o sucesso do tratamento. Confira. Ednei convive com muitas mulheres e observa que elas cuidam muito mais da saúde do que ele, que só vai ao médico quando já está doente. A gente nota, é visível como a mulher ela tem um maior cuidado com essa questão de prevenção, de cuidados, de buscar ajuda médica, porque quanto mais rápido, a gente sabe que quanto mais rápido procurarmos, mais rápido e efetivo vai ser o tratamento. Então, as mulheres sim, elas procuram com mais frequência e com a maior rapidez. Até porque eu tenho exemplos dentro de casa que me provam isso. Quando criança, a gente não é ensinado a procurar os médicos da forma que deveria para fazer exames de rotina. A verdade é que a gente só procura os médicos quando está com sintomas, e principalmente sintomas gripais. O ideal era que os homens tivessem um médico para ser acompanhado com frequência, como as mulheres que procuram o ginecologista desde cedo. Esse acompanhamento é de extrema importância. O adolescente, para orientar quanto à questão do desenvolvimento da genitália como um todo, os caracteres sexuais secundários, a prevenção e a orientação em relação às infecções sexualmente transmissíveis, uma parte mesmo da educação sexual, que, claro, é importante que aconteça em casa, mas às vezes os pais não têm a informação técnica suficiente para que essa informação chegue de maneira completa para esse menino. O Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que entre os anos 2020 e 2022 surjam quase 66 mil novos casos de câncer de próstata aqui no país. A maioria em idosos. 6 em cada 10 homens diagnosticados com a doença têm acima de 65 anos de idade. Esses números podem até ser piores. Isso porque a pandemia afastou esses homens ainda mais do tratamento precoce. A campanha do Novembro Azul foi limitada por conta da questão mesmo das restrições, mas o ano como todo, as consultas eletivas, a avaliação, e até pacientes já diagnosticados que não puderam ser tratados. Recentemente mesmo eu tratei um paciente que teve o diagnóstico em fevereiro do ano passado. Então, assim, era um homem que tinha mais de um ano de diagnóstico e que não pôde ser tratado por conta das restrições da pandemia. Aos 32 anos, Ednei ainda não foi a um urologista. A falta de hábito retarda a procura por esse especialista. Se a gente é ensinado da importância de se procurar um médico, a questão do preconceito ela com certeza vai cair. Porque não é uma consulta de 30 minutos que vai classificar ou determinar o quanto vai valer a pena. Porque de forma preventiva você pode naturalmente descobrir um câncer e tratar de forma preventiva. Porque, como a gente sabe, as informações elas são claras, a maioria dos cânceres eles são desenvolvidos justamente por conta disso, porque não tratamos de forma preventiva. Mas em muitos casos,
é o preconceito com o exame do toque. Nós vemos mesmo que é raro nós nos depararmos com aqueles homens que não aceitam fazer o exame. Infelizmente ainda há os casos, ainda acontece, mas na maioria das vezes quando o homem faz o exame, percebe que é puro e simples preconceito, porque é um exame simples, rápido, seguro, e a gente sempre enfatiza, não é único também. O rastreamento completo é feito com o PSA e o toque retal. Pois é, e aí a gente está sempre tentando combater esse preconceito de alguma forma que ainda existe, muito tabus em relação à questão sobre a questão do câncer de próstata. E é justamente sobre esse tema, Novembro Azul, que a gente vai estar conhecendo mais sobre a doença, tirando nossas dúvidas aqui no estúdio. E para conversar sobre o assunto, recebo aqui hoje o Dr. João Bosco, ele que é urologista. Seja bem-vindo, Dr. João. Muito obrigado, Tatiana. É um prazer recebê-lo nesse que é tão importante, principalmente para a saúde dos homens. Sim. Assim como o homem procura levar sua parceira, sua mãe, sua irmã ao médico de alguma forma, o papel inverso também é feito. Sim. E ainda mais, porque o homem às vezes só vai arrastado para o médico, não é verdade? Exato. E aí a questão da próstata em si, o câncer de próstata. Mas aí a gente escuta falar esse termo próstata e aí fica se perguntando, mas o que é a próstata? Para que ela serve? Sim. A gente, nesse mês de Novembro Azul, a Sociedade Brasileira de Urologia, assim, aqui no Brasil, mas no mundo todo, é uma campanha que é voltada para o diagnóstico do câncer de próstata. Tanto o diagnóstico quanto a investigação e o tratamento, né? E, na verdade, a gente sabe que a próstata ela é um órgão fundamental no sistema urinário do homem e ela tanto tem relação com a parte reprodutiva, né, sexual, quanto com a parte urinária. Então, é um órgão de suma importância para a qualidade de vida do homem. E a gente vê isso com atenção maior, né, nesse período agora do Novembro Azul. E aí tem até uma figura aqui para ilustrar para quem está em casa, entender um pouco mais sobre a localização, porque às vezes é confundido. Isso, né? isso. E aí se o senhor tiver algum comentário a fazer sobre a questão da localização em si. Então, a glândula prostática, né, ela é um órgão que produz secreções. Essas secreções são fundamentais tanto para a parte reprodutiva, que é para a produção do esperma, né, e também da parte urinária, porque ela faz uma ponte, né, se a gente puder classificar, entre a bexiga e o meio externo, que seria a uretra, onde você iria urinar. Então, ela funciona como uma ponte aí nesse caminho. Então, qualquer problema na próstata, você pode ter problema tanto na sua vida sexual, quanto na sua vida ou na sua função urinária, né, que a gente fala. Entendi. É um órgão que está localizado na pelve masculina, né, um órgão que tem um íntimo contato com a região do sistema digestivo, que é o reto, especificamente. E por isso que a medicina da gente hoje vem evoluindo muito, mas apesar de todos os exames, né, avançados que a gente tem hoje, o exame do toque ainda é o mais fidedigno quanto a percepção de problema relacionado com esse órgão, porque através do toque a gente vai conseguir sentir a próstata e aí tentar deduzir ou imaginar que aquilo ali tem algum problema ou não. Como a gente viu na matéria, é algo muito rápido, né? E como o senhor está falando, para o diagnóstico é de extrema importância. Então, assim, sobre a questão do diagnóstico, tem o PSA também, que é feito, Isso, né? isso. Que é, acho que é através da coleta de sangue que é feito, perfeito. Porém, nada substitui o toque. Isso. Então, assim, serve até de alerta para quem está em casa, os homens, tirar um pouco mais esse peso de carregar, eu vou para o urologista, vou fazer toque retal. É importante, não é, doutor? Não tem para onde correr. Você falou ali, os dados do início do programa falam sobre os dados do INCA, né, que é a nossa referência em câncer no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer. Eu, particularmente, tive a oportunidade de trabalhar lá por um ano, né, atendendo especificamente população masculina, voltada ao câncer de próstata, o câncer de rim, câncer de bexiga, enfim, mais 80%, 90% dos nossos pacientes do INCA são voltados para o câncer de próstata. E o que é fundamental para a gente entender sobre o câncer de próstata? O câncer de próstata hoje é um câncer que vai te levar a complicações, que vai mudar a sua qualidade de vida. Então a gente sabe que quanto mais precoce a gente conseguir dar o diagnóstico da doença,
melhor vão ser os resultados da terapêutica e melhor vai ser a qualidade de vida do doente. Hoje em dia, dificilmente você pega um paciente que morre pelo câncer de próstata. Ele morre com o câncer de próstata e não pelo câncer de próstata, né? Ela só perde, eu acho que para câncer de pulmão, que mais atinge o homem, tirando os cânceres de pele. Então, pele, pulmão e depois próstata. Então, tem um volume muito alto de diagnóstico e de tratamento. E aí, sobre a questão dos sintomas, a gente vê que afeta diretamente na saúde do homem, mas pode ser assintomático. Pode ser assintomático. E se for sintomático, geralmente, quais são os sintomas que o paciente sente? Isso. O câncer de próstata, especificamente, eu costumo falar para os meus pacientes. Quando ele vem dar problema, quando ele vem te trazer sintomas urinários ou sexuais, às vezes ele já está num quadro muito avançado. E aí a gente, por isso que fica naquela, não espere ter os sintomas para você procurar seu médico. Sim. A gente sabe que o câncer de próstata ele tem uma faixa etária que é peculiar, né? Então, e como o próprio colega lá, o Tiago falou no briefing lá da nossa entrevista, a investigação do câncer de próstata, o ideal é você conseguir investigar de forma mais precoce possível. Então, você não precisa esperar os sintomas aparecerem para você procurar o seu médico urologista. A gente sabe que para o rastreio de câncer de próstata, existem 2 exames fundamentais. Um que é o exame de sangue, que seria o PSA, a dosagem do PSA, que é o antígeno prostático da próstata, né? Esse hormônio ele está relacionado com a saúde da próstata, né? Isso é um exame coletado como um exame de rotina de sangue. Então, Sim. Você vai fazer seu exame de rotina anual, você pede para adicionar o PSA, né? E eu acho que isso aí já vai ajudar. Além do PSA, existe o toque retal, que a gente já viu a localização da próstata e a relação dela com o trato intestinal, que seria o reto especificamente. Então, a gente sabe que o exame de próstata hoje, o toque retal especificamente, ele tem um pouco de tabu na nossa população, na nossa região, principalmente, né? Porque a minha formação foi toda no Rio e lá a gente vê que o preconceito é bem menos, né? No Sudeste, de um modo geral, a população é menos preconceituosa. E eu acho que isso é devido à falta de informação que a gente tem. Exatamente. Então, acho que essa informação é importante. Eu estou vindo aqui com o maior prazer do mundo de poder ajudar, esclarecer e abrir a mente daquelas pessoas que às vezes têm dúvida em coisas muito básicas, né? Exato. Voltada para o câncer de próstata, o exame do toque, né? No câncer inicial, você vai ver ali a próstata, ela é mais ou menos do tamanho de uma ameixa. Uhum. E o câncer de próstata, ele inicia do formato de um ervilho, um caroço de feijão. Se você fechar a sua palma da mão, você vai palpar essa região aqui. Essa região é muito relacionada, que a gente aprende na nossa faculdade, muito relacionada com a textura da próstata. Ora, se eu estou palpando aqui, eu estou vendo aqui que está tudo tranquilo, não tem nenhum caroço aqui, essa próstata é praticamente saudável, pode ser aumentada ou não, a depender de cada paciente. Agora, se eu palpo e eu vejo que tem uma nodulação, uma área mais fibrosada ou mais endurecida, que a gente chama, essa nodulação pode ser uma área suspeita para o câncer de próstata. E nessa fase inicial, o PSA não está alterado. São poucas as vezes que na fase inicial o PSA já está alterado. Então, por isso que eu já atendi alguns pacientes, isso é bem frequente, o paciente chega para mim, doutor, aqui está meu PSA. Aí ele abre uma pasta com mais de 20 exames anuais, ele diz, pô, doutor, meu PSA sempre foi baixo. Uhum. E agora o meu PSA de um ano para cá subiu. Aí, curiosamente, eu pergunto, tá, mas e o exame do toque? Não, doutor, eu nunca fiz porque o médico que me acompanhava falava que estava tudo tranquilo e não precisava do toque. Quando, na verdade, o exame do PSA estava sem validade porque não tinha um toque retal. E sem falar que uma coisa não substitui a outra, não, né? Não. E aí, sobre a questão da idade em si, a gente vê que muitas doenças têm característica também hereditária, Isso. né? Assim como o câncer de mama, geralmente, quando a mulher é indicada fazer a mamografia a partir dos 40 anos, obrigatoriamente anual,
A questão do câncer de próstata, se o homem tem algum histórico familiar, Isso. e a partir de que idade? Se não tiver histórico, pode-se começar a fazer esse acompanhamento? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que a gente investigue o câncer de próstata para toda a população masculina a partir dos 40 anos de idade, né? Então, toda a população masculina que a partir dos 40 anos de idade tem que fazer o PSA mais o toque retal. Agora, chega o paciente para você e o paciente tem histórico de câncer na família. O tio teve câncer de próstata, o pai teve câncer de próstata, ou o avô teve câncer de próstata, ou o irmão, alguém da família teve câncer de próstata. Esse paciente, ele tem que procurar o urologista a partir dos... Eu errei, eu falei que era 40 anos, são 50 anos. Entendi. Tem como repetir. Aí, caso tenha esse tipo de histórico familiar, desce 10 anos, podemos dizer assim. Isso, então, eu falei aqui sobre o câncer. Ele tem uma incidência específica na população masculina para a gente começar a investigação a partir dos 50 anos de idade. Todo homem, a partir dos 50 anos de idade, tem que fazer os exames, tanto do toque retal quanto de preferência com o urologista da sua confiança, né? Ou já é o seu urologista. Mas se o paciente tem fatores de risco, hoje em dia sabemos que existe 2 fatores de risco que está voltado ao câncer de próstata, que é o histórico familiar, alguém da sua família teve câncer de próstata, então isso é um fator de risco importante, aumenta a sua chance de ter câncer de próstata em 2 a 3 vezes mais do que a população que não tem. E se você é da população negra, né, que a gente fala, os afrodescendentes, eles também têm uma relação de 2 a 3 vezes maior chance de ter câncer de próstata do que a população caucasiana, ou os brancos, enfim. Então, esses dois fenotipos, né, o histórico familiar ou a raça, ela influencia com o câncer de próstata. E no caso, você, ao invés de começar a sua investigação com os 50 anos, você começa aos 45 anos de idade. Antecipa 5 anos essa investigação. Entendi. E aí a nossa equipe aqui do Saúde Você e também da TV Arapuã, a maioria é composta por homens. E aí, no meu ouvido, chegou uma mensagem aqui, uma dúvida, doutor, perguntando o seguinte: homens que têm a vida sexualmente ativa, tem mesmo assim chance de ter o câncer de próstata? É uma pergunta bem interessante, né? Como eu te falei, o câncer de próstata, ele é uma doença indolente, ela não causa sintomas. Então, já tive paciente que chegou para mim e disse: pô, doutor, eu tenho uma atividade saudável, eu me alimento bem, eu não como fritura, eu faço atividade física regular, eu não fumo, bebo socialmente. Então, isso é o perfil da população que a gente está encontrando hoje em dia. Minha vida sexual é excelente, minha esposa, eu vi uma família harmonizada, tudo tranquilo. E eu tenho risco de ter câncer de próstata? Sim. Qual é o homem que não tem risco de ter câncer de próstata? É aqueles que não têm a próstata. Todo homem que tem próstata tem risco de ter câncer de próstata. O meu professor lá do INCA, ele falava que todo homem, né, isso não era a fala dele, mas todo homem até 50 anos de idade vai desenvolver um grau de câncer de próstata. Então, resta você saber qual época da sua vida você vai ter o câncer de próstata. E o câncer de próstata, como a gente está vendo, hoje em dia a terapêutica é bem avançada. E como eu falei no início, você não vai morrer de câncer de próstata, você vai morrer com o câncer. Agora, resta saber se você quer morrer bem ou mal. Se você quer morrer com a qualidade de vida boa, né, ter um câncer e ter uma qualidade de vida boa, ou se você não vai ter. Isso vai depender muito da fase do diagnóstico, com certeza. Pois é. Então, meninos, só para deixar avisado, ninguém escapa do toque retal, tá certo? Vamos se orientar e cuidar da saúde, porque ninguém está ileso. E, doutor João, infelizmente, nosso tempo acabou. Se deixasse aqui, a gente conversava a manhã toda sobre esse assunto, porque é de extrema importância para quem está em casa, para nós aqui também da TV. E eu agradeço demais a sua participação aqui hoje, viu? Fique à vontade para voltar sempre. Obrigado. Te agradeço, Tatiana, o convite de vir aqui e conversar um pouco. Só vou concluir, a gente falou tanto do câncer e terminou que a gente não falou do tratamento. Tá. Vou falar bem breve, nada... Eu sei que o tempo da gente já está extrapolado, mas o câncer de próstata hoje você pode tratar com cirurgia ou com radioterapia, né, uma opção.
Então pode ser um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico, vai depender de cada paciente. Nem todo paciente tem indicação de cirurgia, nem todo paciente tem condições para uma cirurgia do porte de cirurgia de próstata. Mas todo paciente precisa de tratamento. Então se você tem dúvida, procure seu urologista de confiança, faça isso o quanto antes, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Isso vai impactar diretamente na tua qualidade de vida e no teu futuro. Exatamente. Obrigada, viu, doutor João? Muito obrigado. É isso aí, gente. A vida é hoje e não amanhã. E aí você se cuide. E agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.